Olá, tudo bem? Eu sou Rui Lima, professor de matemática da Academia de Estudos de Fernando Beltrão, e vim agora falar para você sobre algo bem legal que a gente vai fazer. É uma revisão contínua, uma revisão por tópicos de matemática. Imagina que semanalmente você vai ter a revisão de um determinado tópico de matemática, serão 10 tópicos, então serão 10 semanas, com 7 questões resolvidas sobre aquele determinado tópico. E outras 3, sendo uma do primeiro ano do ensino médio, com um embasamentozinho teórico, outra do segundo ano do ensino médio com embasamento teórico e outra do terceiro ano do ensino médio com embasamento teórico. Todas essas questões que serão trabalhadas são questões novas, são questões fresquinhas, que foram aplicadas pelas instituições de ensino superior em 2020. Então é muito difícil você ter visto uma questão dessa num material didático ou numa apostila da própria academia, por exemplo. Vai ser muito difícil, apesar de ser um material já bem atualizado, foram questões que já ocorreram durante esse ano. Então, não esquece de acompanhar. Hoje o tópico é sobre porcentagem, que nós iremos fazer uma revisão teórica com alguns exemplos simples e depois iremos aplicar isso nas questões. Confere aqui que está bem legal e foi tudo programado com muito carinho para você aprender. O que é porcentagem? Quando a gente fala x%, nada mais é do que x centésimos. X% nada mais é do que x centésimos. Essa é a definição de porcentagem. Rui, eu queria saber o que é 3%. 3% nada mais é do que 3 por 100. Eu queria saber o que é 12%. Nada mais é do que 12 centésimos. Inclusive, quando a gente olha e lê aqui assim, 25%, essa é a chamada forma centesimal. Então, eu também poderia ler 25 por 100. Essa é a forma percentual, essa 25%, essa é a centesimal. E essa daqui, ó, é a chamada decimal ou unitária. Por que esse nome unitário? Porque 100% nada mais é do que 1, que é 100 sobre 100. 200% nada mais é do que 2, 200 por 100. E 125% é 1,25 na forma decimal. Confere aqui esses exemplos bem direitinho. Se eu tivesse, por exemplo, 25%, como é que eu expressaria na forma decimal? Seria dividir por 100 é você tirar duas casas decimais, na verdade, então você teria 0,25. Então, olha, se eu chegasse e tivesse, por exemplo, 137%, quando eu divido por 100, eu vou ficar com 1,37. Rui, e se eu tivesse, por exemplo, 300%, como é que seria? 300 dividido por 100 dá 3. E se eu tivesse, por exemplo, 0,5%, como é que seria? Você vai colocar aqui mais duas casas decimais. Então, o que é que você vai ter? 0,005. Não é verdade? Olha, e como é que a gente faz para passar, por exemplo, da forma decimal para a forma percentual? Eu tenho, por exemplo, 0,83. Aí é como se você agora multiplicasse por 100. Aí você ficaria com 83. Mas se você multiplicou por 100, você divide por 100. E dividir por 100 é colocar o símbolo de porcentagem, não é verdade? Rui, eu tenho 2,35. Então, o que é que a gente tem aqui? 235%. Rui, eu tenho 7. O que é isso aqui? Isso é 700%. Eu tenho 1,375. O que é que isso representa? Representa 137,5%. Cuidado. Essas são as três formas de se trabalhar com porcentagem. A forma percentual, a forma centesimal, que é uma fração de denominador 100, e a forma decimal
ou unitária. São essas três formas que nós temos para trabalhar com porcentagem. Mas cuidado com esses exemplos aqui. Eu queria calcular a raiz quadrada de 25%. Quanto é que seria a raiz quadrada de 25%? Olha, eu sei que a raiz quadrada de 25 é 5. Então a raiz quadrada de 25% é 5%? Não, porque a raiz quadrada de 25% é a raiz quadrada de 25 sobre 100. E a gente sabe que a raiz quadrada de 25 é 5. E a raiz quadrada de 100 é quanto? 10. Então você vai ficar com 5 sobre 10. 5 sobre 10 é a metade, não é verdade? De alguma coisa. É um meio, é a metade. E a metade a gente sabe que é 50%. Então se liga, ó, cuidado. A raiz quadrada de 25 por 100 é a raiz quadrada de 5 por 10, que é 50, é 5 por 10, que é 50%. E se eu tivesse, por exemplo, 20% ao quadrado? Então eu vou escrever, ó, 20 por 100 ao quadrado. Será que dá para simplificar alguma coisa? Dá, não é verdade? Dá para você simplificar, por exemplo, um zero aqui. Se a gente simplifica esse zero, o que é que nós vamos ter aqui? 2 ao quadrado, 4. 10 ao quadrado, 100. Então ficamos com o quê? 4 por 100, que é 4%. Então, quais são as três formas da gente trabalhar com porcentagem? A forma percentual, beleza? O número e tem o símbolo de porcentagem. A forma centesimal, que é uma fração de denominador 100. E a forma decimal ou unitária. Então eu tenho 37%, é a forma percentual. Aí na forma centesimal é 37 sobre 100. E na forma decimal ou unitária é 0,37. Tá legal? Tranquilos? Beleza? Se liga aqui direitinho que você vai aprender, vai revisar aí porcentagem. Eu quero calcular o valor, cálculo do valor. Rui, eu quero calcular, por exemplo, 27,5% de 400. Olha, dia em matemática, não pode esquecer isso aqui, ó. Dia em matemática quer dizer vezes. Dia em matemática quer dizer produto. Como assim? Eu quero o dobro de 9. É o quê? 2 vezes 9. Eu quero um terço de 4. Vai ser um terço vezes 4. Eu quero o triplo de 5. Vai ser 3 vezes 5. Mas, Rui, eu estou interessado em calcular 27,5% de 400. Então é só pegar 27,5%, na verdade, aí multipliquei, ó, por quanto? 400. 27,5 por 400. Dá para simplificar? Dá. Cancelou aqui, não é verdade? E 4 vezes 27,5 vai dar quanto? 110. Não é verdade? Vai dar 110. Rui, eu quero calcular 12% de 140 de 24. Então é só fazer 12 sobre 100, ou então poderia ter colocado o quê? 0,12 vezes 24. Quanto é que dá isso aqui? Isso aqui vai dar 12 vezes 24, vai dar 288. Dividido por 100, vai dar 2,88. É 12% de 24. Eu quero calcular 20% de 30%. Coloca na tua cabeça que você pode calcular percentual de qualquer coisa. Inclusive, galera, até mesmo percentual de percentual. Então, como assim, Rui? Dá um exemplo na prática. Já pensou se existisse uma pessoa que tinha 30% de uma sociedade e você ia lá comprar dela 20% do que ela tinha dessa sociedade? Então você estaria calculando 20% de 30%, beleza? Então, como é 20% de 30%? Eu posso fazer, ó, 20% de. Eu não vou nem colocar aqui, ó, já vou deixar, como eu quero a resposta em percentual, eu vou deixar esse percentual aqui. Então, 0,20 vezes 30 é 0,2 vezes 30 vai dar 2 vezes 3, que dá 6. 6 o quê? Por cento. Rui,
Eu poderia também ter feito a forma centesimal. Como seria a forma centesimal? Você faria 20% de quanto? De 30%. Se você quisesse simplificar aqui, ó, você poderia cancelar aqui, aqui, ou não. E aqui e aqui. Então você ficaria com 2 vezes 3, 6. Você ficaria com 6%, que já é a resposta na forma centesimal. Ou se não, você passa para a forma percentual. Então, sempre que eu quero calcular um percentual de alguma coisa, é só pegar esse percentual e multiplicar por essa alguma coisa. Então é assim que nós calculamos o percentual de alguma coisa. Agora, algo bem legal que as pessoas pensam que porcentagem é regra de 3. Não, porcentagem é muito mais você multiplicar por um número, você dividir por um número. E a gente vai aprender isso aqui assim. Vê, eu queria encontrar uma relação matemática para isso. A é quantos por cento de B? Vê só. Se a gente expressar isso matematicamente, A é A. E é o que, galera? Igual. Aí, que percentual? Então, x percentual. De em matemática é produto de B. A é que percentual de B. Como eu estou interessado em achar o percentual, esse que está aqui multiplicando, ele vem para cá o quê? Dividindo. Então, qual seria o percentual? Bastava você pegar e dividir o quê? A por B. A é que percentual de B, basta pegarmos e dividirmos A por B. Como assim, Rui? 10 é quantos por cento de 30? Divide 10 por 30 já é o percentual. 7 é quantos por cento de 14? 7 sobre 14 dá 0,5, é 50%. A é quantos por cento de B? Basta pegar e dividir A por B. Se liga que isso é muito comum, por exemplo, em questões como das provas do tipo Enem. Então, nessas questões, o que é que a gente tem normalmente? Ele coloca um gráfico, uma tabelinha e compara quem teve o maior crescimento percentual. Então, aqui, por exemplo, eu queria saber o aumento percentual de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019. Aí a gente vai fazer assim, ó. De 2017 para 2018, olha quanto é que aumentou aqui, ó. Passou de 24 para 30. Então, de 24 para 30, aumentou 6. Mas é 6 em relação a quanto? A 24. Agora, aqui, ó, daqui para aqui, aumentou quanto? Aumentou 8 em relação a quanto? A 30. Rui, quanto é que dá 6 sobre 24? 6 sobre 24, quando fizermos essa continha, vai dar quanto? 0,25, ou seja, aumentou 25%. Vamos ver aqui? O 6 que aumentou daqui para aqui foi em relação sempre ao início, de onde eu parti. Eu tinha 24, então aumentei 6. Então, quanto eu aumentei percentualmente? 6 de 24, que é a quarta parte. Agora, 8 sobre 30, 8 sobre 30 vai dar mais ou menos quanto isso aí? Bora fazer essa continha 8 sobre 30. Como é que a gente faz essa continha 8 sobre 30? Eu posso fazer, ó, 0, né? Vírgula, coloquei um 0 ali. Então, ó, 33 não dá, então vai dar 2, na verdade. Se eu disser que dá 2, sobra quanto aqui, galera? 20. Na é verdade, aí eu boto mais o quê? Boto mais um zerinho aqui, né? Não precisa botar mais nada, só tem uma vírgula o número no máximo. E aqui dá 6 alguma coisa. Então vai dar aproximadamente 26%. Aproximadamente, isso é o símbolo de aproximadamente, 26%. Então é assim. A é quantos por cento de B? Basta pegar A e dividir por B. Tá legal? Tranquilos? Aqui é assim. Ou você aprende, ou você aprende, ou você aprende. Por quê? Não é porque por imposição, é porque ou você aprende de uma forma, ou aprende de outra forma. Então, vê que legal isso aqui. Agora a gente vai aprender a aumentar e diminuir percentualmente. Como é que seria isso, Rui? Eu tenho um valor V e quero aumentar esse valor
em x%. Basta que a gente pegue V e some x% de V. Na verdade, o percentual sempre tem em relação a quê? Então, é x% de V. Vê que o V é um fator comum. V é um fator comum. Se eu colocar ele em evidência, vai ficar 1 mais o percentual. Olha o que a gente aprendeu. Vê o que nós estamos aprendendo aqui. Como tá legal isso, galera. Eu quero aumentar percentualmente, é só multiplicar por 1 mais o percentual. Por que por 1 mais o percentual? Quero aumentar 10%. É multiplicar por 1,10. Porque o 1 é o 100%, é o que você já tinha. Quando você aumenta 10%, você passa a ter 110%. Então é multiplicar por 1,10. E se ao invés de aumentar fosse diminuir? Se ao invés de aumentar fosse diminuir x%. Então, ao invés de você ter mais, aqui era menos. Então, era multiplicar por 1 menos o percentual. Você não pode esquecer isso que a gente vai colocar aqui. Que o valor final, aquele valor aumentado ou diminuído, ele é o valor inicial, multiplicado por quem? Por 1 mais ou menos o percentual. Então, como é? Eu quero aumentar 10%, eu multiplico por 1,10. Eu quero diminuir 10%, eu vou multiplicar por quanto? 0,9, que é 1 menos 0,10 dá 0,9. Então, por exemplo, eu queria aumentar 10%, então eu multiplico por 1,10, eu passei a ter 110%. Parte do princípio que você sempre tem quanto? 1, que é 100%. Aumentei quanto? 32%. Eu vou multiplicar por 1,32. Aumentei 5%. Eu vou multiplicar por 1,05. A palavra fator é um termo multiplicativo. Fator é um termo multiplicativo, beleza? Então, é muito comum você falar em fatoração, é escrever em forma de produto, beleza? Então, ó, eu quero aumentar 128%. Vamos pensar direitinho. Eu tenho sempre 1, que é 100%. Quando eu aumento 128, eu passo a ter 100 mais 128, 228, ou seja, 2,28. E agora, se ao invés de aumentar, eu quisesse diminuir 10%, era 1 menos 10%, eu ia multiplicar por 0,9. E se eu perdi 25%? Aí 25%, eu perdendo 25%, quanto é que vai dar? Diz aí para mim. Eu vou ficar com 0,75. E agora, se eu perder 40%, quanto é que eu fico? Com 0,60. Porque eu fico com 60%. Parte do princípio que você sempre tem quanto? 100. Se perdeu 40, fica com 60. Se perder 3, vai ficar com quanto? 97%. Então não podemos esquecer. Aumentar percentualmente é multiplicar por 1 mais o percentual. É o valor já aumentado. E diminuir percentualmente é multiplicar por 1 menos o percentual. Então, se nós chegarmos aqui, ó, tá muito legal, né, galera? Então, ó, isso aqui é importante, ó, esse valor final. Quando a gente quer aumentar percentualmente, a gente multiplica por quanto? Por 1 mais o percentual. Se a gente quer diminuir, multiplica por 1 menos o percentual. Tá legal? Beleza? Tranquilos? Então vamos ver aqui. O último tópico que eu queria dar uma revisadazinha aí é o chamado lucro, venda e custo, que são as operações comerciais. É muito comum a gente trabalhar com isso. E o que é lucro? Lucro é a diferença entre a venda e o custo. Na verdade, lucro é a diferença entre a venda e o custo. Sempre que você vender por um valor maior do que o custo, você tem o chamado lucro propriamente dito, o lucro positivo. Se você vender por um valor inferior ao custo, você vai ter o lucro negativo, que é prejuízo. Esse lucro ele pode ser expresso em termos percentuais. Ele pode ser expresso como que?
um percentual da venda ou um percentual do custo. Existe até uma convenção que se você diz assim, eu quero ganhar 10%, mas se não disser que é da venda ou do custo, por convenção é do custo. Quando o lucro não aparecer determinado, deve ser sempre considerado em relação ao custo. E como é que a gente acha esse lucro em relação à venda, em relação ao custo? Lembra aqui, ó, tá aqui, cara. Vê só. A é que percentual de B. Para a gente saber A é que percentual de B, basta dividir A por B. O lucro é que percentual do custo. Basta dividir o lucro por quem? Pelo custo. Então, o lucro é que percentual da venda? Basta dividir o quê? O lucro pela venda. Então, o lucro é que percentual do custo? Divide o lucro pelo custo. Tá massa? Se eu quiser expressar isso, são números, já está na forma decimal, eu multiplico por 100%. Não é verdade? Estou colocando percentual. O lucro é que percentual sobre a venda? Divido o lucro pela venda. Para expressar na forma percentual, multiplico por 100%. Então se liga aqui, vê só. Olha o que é que a gente tem aqui, galera. Vê o que é que nós podemos ter aqui. Um exemplo bem simples. Eu tinha um custo de 240 e vendi, tive um custo de 240, eu vendi por 320. Qual vai ser o meu lucro? Claro que o meu lucro aqui vai ser qual? 320 menos quanto? 240, eu tive um lucro de 80 reais. O lucro propriamente dito. Mas, Rui, eu estou interessado em expressar esse 80 em termos percentuais. O lucro é que percentual da venda? Então, basta fazer 80 em relação à venda. Qual é o valor da venda? E aqui já vou colocar em porcentagem. Quando dividir aqui, ó, 80 por 320, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 0,25. Na verdade, vai dar 0,25. Se isso dá 0,25, quando eu multiplicar por 100%, isso aqui vai ficar 25%. Então, como é que a gente faz para saber o lucro em relação ao custo? Divide o lucro pelo custo. O lucro em relação à venda, divide o lucro pela venda. Eu estou usando o fato de que A é que percentual de B. Basta dividir A por B. Então, ó, foca nisso aqui, galera. Tá muito legal. Isso aqui está sendo feito com muito carinho para vocês, beleza? Dá o retorno aí para ver se estão gostando, se tá legal, beleza? Se tá mais, assim, não tá tão mecânico, né? Como aqueles PowerPoints, aquelas coisas. Então aqui a gente vai aprendendo fazendo. E agora a gente vai num momento muito importante. Matemática só aprende quem exercita. Então é muito importante o exercício, na verdade, contínuo. E agora quem resolve questões vai adquirindo uma bagagem maior de raciocínios. E agora a gente vai fazer, ó, vê, olha, FATEC 2020. Petrópolis 2020, FUVEST 2020. Então são diversos vestibulares, tudo de 2020. E questões contextualizadas que vai te ajudar tanto para as particulares quanto para o Enem. Aproveita essa revisão contínua aí. Então vamos começar com a primeira questão, em que ele diz assim: leia o gráfico que apresenta a distribuição de trabalho informal em milhões aí. Ele deu esse gráficozinho, supondo que a porcentagem aproximada de trabalhadores empregados no setor sem carteira em relação ao total veio. Então ele quer sem carteira no setor privado. Vamos grifar aqui, ó, sem carteira no setor privado. Quando eu olho aqui, ó, empregados sem carteira no setor privado, é essa galera daqui. Em relação ao total, então eu preciso saber quem é o total. Esse aí, sem carteira no setor privado, ó, 100 no setor privado, eu já sei que são quantos? 100 do setor privado é 11,66. Aqui está expresso em que?
milhões, na verdade, de trabalhadores. 11,66 milhões. Agora, em relação ao total. Pessoal, qual é esse total aqui? Então, nós precisamos somar tudinho. E quando a gente vai somar isso tudinho, vamos aproveitar aqui, ó. Se eu tivesse aqui, ó, 0,85 mais quanto? 2,23, não é? Mais 11,66, que é o que eu tenho, na verdade. Mais quanto? 4,53. Mais quanto? 19,42. Quando nós somarmos tudinho aqui, ó, para achar esse total, o que é que a gente vai ter aqui? Vai ter, ó, 5 e 3, 8, 14, 14, 17, 19. Na verdade, vai 1. 1 e 8, 9, e 2, 11. 11 com 6, 17, 22, 26. Vão 2 aqui. Aí agora, 2, 0, com 0 dá 2, 4, 5, 9 com 9, 18. Na verdade, vai 1. Então aqui dá 3. Então o meu total deu 38,69. Então vê, a gente acabou de aprender. A é quantos por cento de B? Basta dividir A por B. Então 11 dividido por... Quanto é que vai dar isso aqui, ó? Eu acho que 11 dividido por 38,69 vai dar mais ou menos quanto? Vamos pensar aqui direitinho. Vê, é isso aqui, até o triplo disso daria 33. Então vai dar um pouquinho aí próximo de quanto? Se a gente fizer essa continha, quanto é que vai dar essa continha? Deixa eu fazer aqui ajuda. Então eu vou ter 11,66, que era o que ele queria, na verdade, dividido por quanto? Por 38,69. 38,69. Então, isso aqui dá mais ou menos, vai dar perto de 30%, é ou não? Vai dar perto de 30%. Isso é menos que a terça parte, ou seja, é menos que 33%. Então, em termos percentuais, eu vou ter 30% aqui. Eu queria fazer assim, isso é 100% e isso aqui é x%. Zero bronca. Você também vai achar x aí próximo de 30%, cuja resposta também está na letra C. Tranquilos, beleza? Questão fácil aí, mas que o que é importante aqui é a interpretação, não é verdade? Então se liga na questão 2. Acompanhe aqui comigo. Olha o que ele fala nessa questão 2. O médico aumentou a dose de um medicamento de seu paciente em 25%. Após ingerir essa dosagem, ele passou a ingerir 260 miligramas de medicamento. Então a gente tinha uma quantidade X, que essa quantidade X, ao aumentar 25%, eu passei a ter quanto? 260. Beleza? Então eu já poderia saber essa quantidade inicial. Nós acabamos de aprender que aumentar 25% é multiplicar por quanto? Por 1,25. Ou seja, esse 260 ele equivale a 125%. Esse 1,25 ele está multiplicando, ele pode vir para aqui dividindo. Então, se eu pego 260 e divido por 1,25, quanto é que a gente vai obter ao dividir? Vai dar 208. Então, se dar 208, ele agora faz a seguinte pergunta. Se nós, ao invés de aumentarmos 25%, tivéssemos aumentado 50%, então eu vou pegar o 208 e vou aumentar agora 50%. Mas aumentar 50% é multiplicar por quanto? Por 1,5. Na verdade, 1,50. É como se a gente tivesse 208 mais a metade de 208, que é 104. Então passaríamos a ter 312 miligramas.
cuja resposta está na letra B. Vamos recapitular o que foi que eu usei aqui. Que quando eu quero aumentar um valor em 25%, eu multiplico por 1,25. Então, aquele valor, quando aumentado 25%, daria 260. Então, quando eu multipliquei ele por 1,25, deu 260. Então, esse 1,25 vem para aqui multiplicando, está multiplicando, vem para cá dividindo. Aí daria 260 por 1,25, deu 208. E agora o 208 aumentou 50%, passou para 312. Ok? E agora uma questão do vestibular dos mais concorridos do Brasil aí. Então, vamos lá, deve ser uma questão de um bom nível. Ele diz assim: se em 15 anos o salário mínimo teve um aumento nominal, como assim nominal? Ele disse que tem um aumento de 300%. Mas na realidade esse 300% não chega para a população porque é acompanhado de inflação, não é verdade? Então o que adianta a inflação ser 10% e você ter um aumento de 10%? Só compensou a inflação. Você não teve um aumento real. Só é para fazer uma equivalência, né? É só para suprir a perda. Por isso que chama aumento nominal de 300%. Então, e a inflação? Então você tem assim, ó, o aumento que teve a inflação, o aumento que teve a inflação, que a inflação foi um aumento de quantos por cento? De 100%. Aí seguido do aumento real, na verdade, o aumento real, que eu não sei quanto é, eu vou dizer que foi um aumento de X%. Isso aqui deu um aumento nominal de 300%. Ou seja, o que é que a gente tem que entender? Nós devemos entender que esse 300%, uma parte é inflação, né, cara? Não foi um aumento real. A gente sabe que aumentar, por exemplo, 100% é multiplicar por 1 mais o percentual, que é 1, não é? 100% é 1. Aumentar x% é multiplicar por 1 mais x%, beleza? E aumentar 300% é multiplicar por 1 mais o percentual, que é 300. 300% é 3. Então a gente vai ter que 2 vezes 1 mais x%. Isso aqui vai ser igual a quanto? A 4. Esse 2 está multiplicando, vem para cá dividindo, não é verdade? Então a gente já cancela aqui e obtém 2. Então nós vamos ter que x% é 1. Ou seja, 1 a gente sabe que na forma percentual é 100%. Então significa dizer que ele aumentou aí 100%. Esse foi o aumento real. Vê, um aumento de 100% e outro aumento de 100% dá um aumento de 300%. Não é verdade? Aumentar 100% é multiplicar por 2. Aí aumentou 100% multiplicar por 2. E aumentar 300% é multiplicar por 4. Então se liga, sempre que eu quero aumentar um percentual, é multiplicar por 1 mais esse percentual, ok? E agora vamos na nossa trajetória aí bem legal, ó, 2020, 2020, 2020. Tá muito bom, pessoal, esse material. Tá muito legal mesmo. Eu tenho orgulho de fazer parte desse projeto aqui da academia, porque tá muito bom para você estudar aí direitinho. Então vamos ver. Os rins, ó, que estão aí no contexto das faculdades particulares, é muito comum, não é? Esse contexto de medicina, de saúde. Os rins são órgãos vitais para o perfeito funcionamento do corpo humano, filtrando sangue para a eliminação de resíduos nitrogenados e mantendo a homeostasia corporal. Suponha que um homem jovem, saudável, os rins formam exatamente 125 ml de um filtrado glomerular por minuto. Opa, se liga, 125 por minuto. Então ele diz assim, e 99 é absorvido pelos túbulos renais e o restante é excretado na forma de urina, ou seja, só 1% na forma de urina. Então, se ele está pedindo aqui a quantidade de urina em litros eliminada por dia, então a gente vai fazer assim, a quantidade de urina
Eu sei que é 1%. Mas é 1% de quanto? Essa quantidade de urina é 1%. Mas é 1% de quanto? É 1% de 125 ml para cada minuto. Mas você está querendo para um dia. Você quer saber em um dia. Então, um dia vai ter quantos minutos? Um dia tem 24 horas, não é verdade? E cada hora tem 60 minutos. Então, vai ser 1%, vou botar assim, ó, 0,01, beleza? Ou então 1 sobre 100, vezes 125, 24 vezes 60 dá 1.440 minutos, que é a quantidade de minutos que você tem em 24 horas, um dia. Quando a gente fizer aqui, ó, isso aqui vai cancelar, vai ficar duas caras decimais, né? Aí você vai ficar com 14,4 vezes 125. 125 é 5 a terceira, então. 14,4 vezes 5 dá 72. 72 vezes 5 dá 360. 360 vezes 5, tudo isso dá 1.800 ml de urina. Mas como ele quer em litro, se liga que 1 litro vão ter quantos ml? 1.000 ml. Então o que é que a gente vai ter? 1,8 ml. Qual é a letra? É a letra B. Tranquilos? Beleza? Então, só mais a interpretação, né, e ter a conexão dos conteúdos aí. Porcentagem, 1% de, lembrar que 1% de é multiplicar o valor que você quer calcular por 1%. Questão 5. Neri comprou um terreno para pagar em 5 prestações consecutivas e decrescentes, considerando que a primeira foi de 50 mil e cada parcela seguinte é 80% da parcela anterior. Ou seja, calcular 80% é multiplicar por quanto? Por 0,8. Então a gente tinha 50 mil e esses 50 mil a gente vai. Ó, isso era a primeira parcela. Aí a segunda é só pegar essa primeira e multiplicar por 0,8, que é calcular 80% disso. Aí a terceira já é multiplicar por 0,8. Aí a quarta já vou multiplicar por 0,8. E a quinta eu já vou multiplicar por 0,8. Vamos repetir aqui direitinho. Primeira, 50 mil. Segunda, 50 mil vezes 0,8. Terceira, 50 mil vezes 0,8 vezes 0,8. Aí, quarta, 50 mil, 0,8 a terceira. E a quinta, Rui, mas aqui vai dar muito trabalho. Vai não, tranquilo, ó. 50 mil vezes 0,8, 5 vezes 0,8 dá 4, então vai dar 40 mil já. 40 mil era a segunda parcela, não é verdade? 40 mil era o valor da segunda parcela. 40 mil vezes 0,8 dá 32 mil. É o valor da segunda. Da terceira, desculpa. Então a terceira já vai dar 32 mil. E quanto é 32 mil vezes 0,8? Quanto é que dá 32 vezes 8? 32 vezes 8 dá 256. Então vai ser aqui, ó, vai ser 25.600. Não é verdade? E quanto é que dá 256 vezes 8? 250 vezes 8 dá 2.000, né? E 6 vezes 8 dá 48. Então vai dar 2.048. Mas ainda tinha o zero. Então vai dar 20.480, cuja resposta é a letra B de bola. Ok? Vamos à questão 6 agora. Tá legal? O preço de uma calça jeans é R$ 119,50. Caso o cliente compre acima de 6 peças. Ele paga o preço de atacado com um desconto de quanto? R$ 20. Então a calça não sai por R$ 119,50. Sai por R$ 119,50 menos R$ 20, que vai dar o quê? R$ 99,50. Se o cliente comprar 8 calças, qual vai ser o desconto? Vê. O preço normal, o valor normal sem desconto, seria 8 vezes quanto? R$ 119,50. Vê só.
Se eu fizesse 8 vezes 120, daria 8 vezes 100, daria 800. 8 vezes 20, daria 160, daria 960. Mas aí eu estou botando 8 vezes meio a mais, não é verdade? 8 vezes meio é 4, então não dá 960. Vai dar 960 menos 4. Então vai dar R$ 956. Esse é o preço normal, pelas 8 peças. Ao preço de R$ 119,50. Mas o preço com desconto, como é que seria o preço com desconto? Você agora está pagando 8 peças, mas você não está pagando mais 119. Você está pagando R$ 99,50. Seria 800, não é verdade? 800. Na realidade, isso é o preço com desconto, certo? Preço com desconto. E o desconto mesmo, né, que a gente poderia fazer direto, era um desconto de R$ 20, era um desconto de 160. Aqui, se fosse, seria 800, mas você vai ter que tirar 4, então vai dar 796. Mas eu quero saber qual foi o percentual de desconto. Então, o desconto que ele terá em porcentagem será aproximadamente de quanto? É 160 em relação a quanto? A 956. 160 em relação a 956. Quanto é que dá isso aí? 160 em relação a 956. Quando eu dividir aí 160 por 956, eu devo obter quanto? 160 dividido por 956, eu vou obter aí 16,01673. Ou seja, na forma percentual, vai ser 16, quase 17, né? 16,73%, cuja resposta aqui encontra-se na letra B. Tá claro? Tranquilos? Então, bem legal aí só para ver o percentual. Vê que é muito mais a interpretação, né, galera? Tá muito bom isso aqui, beleza? Questões muito boas e tudo fresquinhas aí. Galera, vê essa questão 7 da Unesp, beleza? Instituição muito boa aí que diz o seguinte: a Companhia de Engenharia de Tráfego divulgou um estudo apresentando a mobilidade no sistema viário da cidade de São Paulo, né? Um dos resultados desse estudo consiste na comparação da velocidade média de tráfego geral em um importante conjunto de vias, no sentido do centro para o bairro ou do bairro para o centro, conforme mostra aí. Então você vê, ó, tá nos anos aqui de 2013 até 2017, na verdade. Então vê que isso é a velocidade, né? Tem uma velocidade maior, aqui tem uma velocidade menor. Esse aqui, ó, teve uma velocidade, diminuiu também no final aqui. Esse aumentou um pouquinho a velocidade, na verdade, no final. Se aumenta a velocidade de tráfego, vai diminuir o tempo, né? Velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Então, de acordo com o gráfico, apenas um dos sentidos e em determinado período foram registradas seguidas reduções anuais de tempo. Olha, então apenas um desses, né? Em apenas um. Seguidas reduções anuais de tempo. Na verdade, seguidas de reduções anuais de tempo. Então, vê só. Esse não foi. Por que esse não foi? Você vê que ele diminuiu a velocidade, então aumentou o tempo. Então, já está fora esse aqui. Aí vê que esse aqui também aumentou, mas diminuiu. E só esse daqui é que vai ser sempre crescente. Então ele quer saber quanto foi a porcentagem que há uma redução do tempo. Ó, galera, se liga. Considerando do início, que é 2013, para 2017. Qual era a velocidade inicial lá em 2013? A velocidade inicial, nesse caso, que vai tendo seguidas reduções de tempo, ou seja, aumento de velocidade, era 18,4 km por hora. E aqui, no final, a velocidade dele
em 2017, ela foi 23,5 quilômetros por hora. Ok? A gente sabe que velocidade é espaço sobre o quê? Sobre o tempo, não é verdade? Então aqui é ΔS sobre ΔT1. Vou botar assim, ΔT inicial. Isso é 18,4. Aqui o ΔS é o mesmo, a gente está considerando no mesmo trecho, não é verdade? Sobre o ΔT final. Então isso é 23,5. Galera, se a gente observar direitinho, ΔS aqui vai ser quanto? O que é que a gente vai ter? O ΔS aqui é 23,5 ΔT final. E aqui, ó, vai ser 18,4 ΔT inicial. Esse aqui, 23,5, ele está multiplicando, ele vem para cá dividindo. Então a gente vai ter que ΔT final vai ser, se a gente pegar e dividir, se nós pegarmos aqui e dividirmos 18,4 por 23,5. Quando a gente divide, isso aqui vai dar 0,78. 0,78 ΔT inicial. Vê só. Aqui é que nós vamos concluir a nossa resposta, que é a seguinte. Se você tem 78%, você está com 78% do inicial, você quer dizer que você teve uma redução de quanto? Você tinha 100 e agora está com 78. Então quer dizer que você teve uma redução de aproximadamente 22%, cuja resposta está na letra C. Então se liga, quando eu multiplico por 0,78, eu estou com 78% do que eu tinha. Então se eu estou com 78% do que eu tinha, é porque eu diminuí 22%, que é aproximadamente aí a letra C, que consta de 21,7%. Mas agora nós vamos dar uma revisadazinha em outros conteúdos. Primeiro a gente vai fazer uma questão clássica do primeiro ano do ensino médio, importante para qualquer processo seletivo, que é a chamada função quadrática. Galera, sempre virão acompanhados de um fundamentozinho teórico, né, para a gente dar uma revisada. Quando eu tenho a função real definida por ax² mais bx mais c, desde que esse a seja um número diferente de zero, por quê? Se a for diferente de zero, garante a presença desse termo quadrático. Garante que é uma função quadrática, não é verdade? Nós garantimos que é uma função quadrática. Essa função quadrática, o gráfico pode ser uma parábola. E essa parábola é uma parábola. Essa parábola ela pode ser côncava para cima ou côncava para baixo. Galera, vê só. Côncava para cima quando A é positivo, coeficiente do termo quadrático. Se esse coeficiente do termo quadrático ele for negativo, se esse coeficiente do termo quadrado ele for negativo, você passa a ter uma parábola côncava o quê? Para baixo. Você vai ter aqui uma parábola côncava para baixo. Nesse caso aqui, o que é que nós temos? A negativo. Esse valor aqui, o intercepto, a ordenada do ponto de interseção com o eixo dos y é o C. Porque quando a gente faz x igual a zero, dá o C. E aqui são as raízes, né? As raízes. Beleza? São as raízes. Esse ponto é muito importante, que é o chamado vértice. Por que ele é importante? Primeiro que ele dá a simetria da parábola. Na verdade, o que tem para lá tem para cá. E segundo que ele dá o extremo da parábola. Quando A é positivo, a parábola é côncava para baixo. E o vértice, ele vai ser o ponto de mínimo da função. Esse vértice é um ponto de quê? De mínimo, não é verdade?
Quando a parábola é côncava para baixo, o vértice é o ponto de máximo. O vértice é ponto de máximo da função. É o ponto de máximo. Você vê que essa função aqui, ó, ela tem a imagem aqui, aí tem o valor máximo, que é o y do vértice. Já essa daqui, ela tem o valor mínimo aqui, que é o y do vértice, e vai até mais infinito. Como é que a gente encontra esse x do vértice e esse y do vértice? Vou colocar aqui uma maneira. O x do vértice a gente pode fazer menos b sobre 2a, e o y do vértice nós fazemos menos delta sobre 4a. É uma maneira. X do vértice também pode ser a média aritmética entre as raízes, pela simetria da parábola, o valor central. Ou então, esse x do vértice, ó, pode ser a média aritmética entre as raízes, ou então menos b sobre 2a. E o y do vértice, você pode usar menos delta sobre 4a, ou simplesmente substituir. Quando eu substituo o x do vértice, na regra que define a minha função quadrática, eu vou obter o meu y de quê? Do vértice. Se substituirmos o x do vértice, a gente vai obter o y do vértice. Ok? Então vamos ver aqui. Eu tenho essa função, ó. Vê a conexão. A é negativa, ela é côncava para baixo. Então eu vou achar aqui alguns pontos notáveis. Por exemplo, primeiro eu quero achar as raízes, também chamadas de zeros. A gente sabe que as raízes ou zeros, elas estão sempre aonde? No eixo do x. Então basta resolver, né, essa equação do segundo grau, que eu posso fazer aqui delta, o Bhaskara, né, o discriminante, b quadrado menos 4ac, não é verdade? Então vai dar 36 menos 20 dá 16. Então x vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos 6 mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, que é menos 2. Então, nós vamos ter menos 2 dividido por 2 dá 1, e menos 10 dividido por menos 2 dá 5. Então, as raízes são 1 e 5. O x do vértice é o valor central, né? Posso usar que é a média aritmética entre as raízes. Então, vai ser 1 mais 5 sobre 2. Quanto é que dá? 3. Aqui é o valor central. E esse valor aqui, a altura desse triângulo, é o y do vértice. Como é que a gente pode achar o y do vértice? Basta chegar na função e substituir o x do vértice, que é 3. Então vai ficar, ó, mais 6 vezes 3, menos 5. 18 menos 5 dá 13. E 13 menos 9 dá 4. Então o y do vértice é 4. Como ele pediu a área desse triângulo, a gente sabe que a área do triângulo é o produto da base pela altura dividido por 2. Mas qual é a base aqui? 2. De 1 para 3 é 2. Qual é a altura? 4 dividido por 2. Você vai ter 4 unidades de área, cuja resposta está na letra B de bola. Beleza? Não esquece aí direitinho aqui. Tá massa? Tranquilos? Essa é uma questão de um conteúdo aí muito importante para os vestibulares, mas é uma questão do tá lá no primeiro ano do ensino médio. Agora vamos a uma questão do segundo ano do ensino médio, de progressões aritméticas. A questão da progressão aritmética, o que é uma progressão aritmética? É aquela sequência, né, em que cada termo a partir do segundo é o anterior somado a uma constante. A gente tem a expressão do termo geral, que é o AN, vai ser A1, mais N menos 1 vezes R, e também tem a soma dos n primeiros termos, que foi Gauss, né, que descobriu isso, que é A1 mais AN sobre 2 vezes N. Então, olha o que, é que a gente tem nesse caso aqui dessa PA. Ele diz que tem uma PA aqui, ó, de quantos termos? Essa PA aqui tem 4 termos. A, B, 3 e C. Ui, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui, ó, e chamar aqui de x. Aí, esse termo aqui seria x mais r. Esse termo aqui
seria o quê? Vamos lá. X mais 2R. Progressão aritmética é aquela sequência em que, para passar para o termo seguinte, você sempre soma uma constante. Aí aqui, ó, seria x mais 3R's. Mas ele falou na questão que quando a gente somar tudinho dá 8. Então, se eu somar isso aqui, vai dar 8. Então, nós vamos ter aqui, ó, 4x, na verdade, mais quantos R's? Mais 6R's igual a 8. Eu posso dividir todo mundo por 2, e eu cheguei que 2x mais 3R's é igual a 4. Eu precisaria de uma outra relação entre x e r para resolver isso aqui. Mas eu tenho mais, o que é que a gente sabe? Que x mais 2r é 3. Então eu posso dizer que x é 3 menos 2r. E substituir isso aqui. Se a gente substitui, o que é que a gente vai ter? Aqui, ó, 2x mais 3r igual a 4. Então vai ser 2 vezes 3 menos 2r mais 3r igual a 4. Então nós vamos ficar com 6 menos 4r's mais 3r igual a 4. Então a menos r igual a menos 2, eu tenho que r é 2. Se r é 2, qual o valor de x? Ó, bora. 3 menos 2 vezes 2. Então, x é menos 1. E qual seria essa minha PA? O primeiro termo é menos 1. Aí, menos 1 mais 2 dá 1. 1 mais 2, 3. Opa, bateu. E 3 mais 2 daria 5. Assim, como é que é o produto de todos eles? O produto aí que ele está querendo vai ser menos 1 vezes 1 vezes 3 vezes 5, que dá menos 15, cuja resposta está na letra C. Então, PA aí, a gente usou aqui muito mais a definição, que para passar para o termo seguinte sempre vai somando a razão. Então, nem precisou usar termo geral ou soma dos termos. Na verdade, agora se liga na 10ª questão, que é uma questão de função trigonométrica. Então, quando eu tenho uma função definida por A mais B, pode ser seno, galera, ou cosseno de kx mais c. Se liga que toda vez que nós tivermos uma função trigonométrica desse tipo, não é verdade? Eu quero encontrar a imagem. É simples. Como é que a gente encontra a imagem dessa função? É só usar o fato que seno e cosseno são funções limitadas, que seno e cosseno variam de 1 a menos 1. Então, toda vez que eu tenho seno de alfa ou cosseno de alfa, o menor valor é menos 1 e o maior valor é qual? 1. Seno ou cosseno, nós usamos isso. Então, para esse caso aqui, que eu tenho A mais B, seno de kx mais c, basta chegar aqui e fazer o seguinte, substituir por menos 1 até 1. Quando a gente faz isso, se eu multiplico B por B, vai ficar de menos B até B. E se nós somarmos A, vai ficar o quê? De A menos B até A mais B, que podem ser os valores máximo ou mínimo. Então, essa é a chamada imagem da função. Não precisa decorar, é só substituir os extremos de seno e cosseno, que é menos 1 valor mínimo, mais 1 valor máximo. E o período, que é uma pergunta importante, esse parâmetro aqui é que altera o período. O período, inclusive, é 2π sobre k. O período é 2π sobre k. Período dessa função, seja ela seno ou cosseno. Então, para a gente fazer a nossa questão aqui, nós temos o seguinte, ó. Ele falou que A é 2, então eu vou substituir 2.
que B é 1, nem precisa botar 1 seno, e que C é π. πx mais, e não deu D, não precisa também. Então, se eu estou interessado na imagem dessa função, o seno de um número, ele vai variar de menos 1 até 1. Se nós somamos o quê? 2, aí você vai ter de 2 menos 1 até 2 mais 1. Então, a sua imagem vai ficar, a imagem da sua função, de 1, que é o valor mínimo, até 3, cuja resposta está na letra D. Então, galera, esse foi o nosso primeiro tópico, porcentagem, questões fresquinhas, todas de 2020 e 2020, e você tem essa oportunidade. Na próxima semana, nós vamos ter outro tópico sendo revisado, com 7 questões, e depois uma questão da primeira série do ensino médio, outra da segunda série, outra da terceira série do ensino médio. Isso é muito importante para ter uma revisão geral e contínua. Um abraço e tudo de melhor para vocês aí. Não esquece, acompanha as revisões.